Rafael Veiga negocia sua saída do Palmeiras, Vini Júnior marca na vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões e poderemos ver Messi jogando a Libertadores. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta-feira do Boletim Weiner. Você aí, já conhece o Pix do Milhão? O Pix do Milhão te dá a oportunidade de quase todo dia concorrer a um sorteio de 100 mil reais. E toda sexta-feira, um novo milionário. Porque o Pix do Milhão sorteia um ganhador para 1 milhão de reais. Para você ter a chance de quase que diariamente participar desses sorteios e nessa sexta-feira já concorrer a essa premiação de 1 milhão de reais, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, fazer o seu cadastro e adquirir os seus pontos dentro do Pix do Milhão. Lembrando que esses pontos você pode não só concorrer a esses sorteios, mas também ter descontos nas principais lojas do Brasil e ainda trocar por experiências da maneira que você quiser. Você pode então conhecer o Pix do Milhão escaneando esse QR Code ou clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição. Gabriel Jesus quebra jejum. Vamos abrir a edição dessa quarta do Boletim Weiner, relembrando alguns jogos que aconteceram ontem pela Liga dos Campeões. Um desses jogos que eu queria destacar foi a vitória do Arsenal fora de casa sobre a Inter de Milão. Todo mundo sabe que é muito difícil ganhar da Inter, ainda mais jogando na Itália. Só que o Arsenal, que tem feito uma temporada incrível, conseguiu esse feito. O time de Mikel Arteta bateu a Inter de Milão pelo placar de 3-1. E o melhor jogador em campo foi escolhido o Gabriel Jesus, atacante brasileiro, que acabou sendo escalado como titular na vaga do Gyökeres e correspondeu. O Gabriel Jesus marcou 2 dos 3 gols da vitória do Arsenal. E com esses 2 gols, o Gabriel acabou quebrando um jejum importante, já que ele não fazia um gol na Liga dos Campeões desde o dia 29 de novembro de 2023, ou seja, há mais de 2 anos. E esses gols, claro que representam muito para o camisa 9 do Arsenal, porque ele passou praticamente o último ano de 2025 inteiro parado, já que ele acabou tendo o rompimento do LCA. Acabou voltando no começo de dezembro, fez um gol na Premier League e agora faz 2 gols na Liga dos Campeões. Vinha acontecendo uma discussão na Inglaterra que eu acho que cada vez menos é uma discussão. Muitos vinham discutindo se o Gabriel Jesus não tinha que ser titular na vaga do Gyökeres, que chegou com muita expectativa, já que ele tinha jogado muita bola no Sporting, feito muitos gols por lá. É um cara que o Arsenal contratou por uma nota, ele chegou realmente como um jogador caro. Só que hoje eu acho que não tem mais discussão. O Gabriel Jesus, até pela qualidade que tem, merece ter uma sequência no time titular, porque o Gyökeres teve uma sequência praticamente por meia temporada e não conseguiu corresponder. Parece um jogador completamente diferente daquele que voou com a camisa do Sporting. E impressionante como esse time do Arsenal não oscila, pelo menos por enquanto, não está oscilando. Eles ainda lideram de maneira geral a fase de Liga da Champions League e são os líderes também do campeonato inglês. Sem contar que ainda estão na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Então, para quem diz que o Arsenal geralmente não ganha nada, pode ser que nessa temporada eles ganhem sim. O futebol que tem praticado é para isso. Vini marca em vitória do Real. Outro jogo que eu queria destacar de ontem da Liga dos Campeões foi a vitória do Real Madrid dentro do Bernabéu sobre a equipe do Mônaco. Em um jogo em que o Mônaco até tentou atrapalhar o Real Madrid, agredir, fazer o Courtois trabalhar, não deu para a equipe francesa. E no fim o Real Madrid goleou pelo placar de 6-1. Foram 2 gols de Kylian Mbappé, teve um gol de Mastantuono, um gol de Bellingham, um gol de Vini Júnior, além de um gol contra. E Vini Júnior acabou sendo o cara da partida, porque além de ter feito um golaço, marcado um belo gol, ele deu ainda 2 assistências. Ele deu uma linda assistência de 3 dedos para o Mbappé fazer gol sem goleiro e ainda deu uma assistência para o Mastantuono. Lembrando que o Vini tem passado por um momento complicado no Real Madrid, onde não tem tido boas partidas e tem sido bastante criticado pela torcida, ao ponto de ter sido bastante vaiado na vitória do último final de semana na La Liga. Mas pelo menos no jogo de ontem as coisas fluíram muito bem. Conseguiu fazer boas jogadas individuais, conseguiu chegar para finalizar e foi bem preciso nos seus passes. Falando em passes, o Real Madrid acabou fazendo boas jogadas que resultaram em gols, o que mostra que o time está voltando a se entender. Principalmente nos 2 primeiros gols você vê que foram jogadas trabalhadas mesmo. No primeiro gol a bola vai de pé em pé até o Valverde achar o Mbappé na entrada da área. E no segundo gol, que também foi marcado pelo Mbappé, você vê que o Arda Güler
acha o Vini Júnior, que aí depois vai e acha o Mbappé. Essa foi a segunda vitória de Álvaro Arbeloa no comando do Real Madrid. Mbappé celebra prêmio de Vini. Como eu falei para vocês, o Vinícius Júnior teve uma boa atuação ontem. E no fim das contas, com um gol e 2 assistências, ele foi escolhido pela UEFA como o melhor jogador em campo. E essa questão do prêmio individual poderia acabar incomodando o Mbappé, que também jogou muito bem, acabou fazendo 2 gols. Só que enquanto todos esperavam que de repente o Mbappé não fosse gostar de não ter ganhado o prêmio de melhor em campo, muito pelo contrário. Olhem aí como o atacante francês reagiu ao Vini ter ganhado o prêmio. Vocês veem que ele pega o Vini de costas, lá ele, e meio que vai dar um abraço nele. Vai brincar com ele e depois dar um aperto de mão. Claramente feliz, contente pelo fato de ver um companheiro que passava por um momento complicado voltando a se destacar. Lembrando que antes do jogo contra o Mônaco pela Liga dos Campeões, na segunda-feira, o Mbappé que havia dado a entrevista coletiva, e ele tinha falado justamente sobre isso, sobre o Vini ser um cara muito bacana, sobre estar muito próximo do Vini, e tinha dito que a torcida não deveria vaiar apenas o Vini, e que se fosse para vaiar, que vaiassem o time todo. Então aí a gente vê um outro lado do Mbappé, que sempre foi colocado como um cara individualista, e ontem ficou muito feliz ao ver o Vinícius Júnior dando a volta por cima. Inter de Milão mira novo goleiro. Ainda no futebol europeu, uma rápida passagem pelo mercado da bola, onde a Inter de Milão analisa a possível contratação de um goleiro de nível de seleção. Vendo que o suíço Ian Sommer pode deixar o clube ao final da temporada, a Inter tem interesse na contratação de Emiliano Martinez, também conhecido como Dibu Martínez, goleiro titular da seleção argentina e também do Aston Villa da Inglaterra. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, a Inter de Milão já abriu conversas com os representantes do Dibu para saber da possibilidade de contratá-lo para a próxima temporada. Então eles não pretendem tentar contratá-lo agora em janeiro. Seria algo pensando na janela do mês de julho. O Dibu está com 33 anos e está sob contrato com o Aston Villa até 2029. O que sai na imprensa italiana é que se o Dibu Martínez quiser jogar na Inter de Milão, ele vai precisar aceitar reduzir um pouquinho o seu salário, já que hoje, depois da sua renovação no Aston Villa, ele ganha muito na equipe inglesa. O Dibu é um baita de um goleiro, todo mundo sabe, é um goleiro que principalmente nas penalidades manda muito bem. Ele tem 21 jogos na temporada pelo Aston Villa e em 6 não tomou gol. Bernardo Silva quer sair do City. Dando andamento a uma rápida passagem pelo mercado da bola, vamos para a Inglaterra, onde um jogador fundamental nesses últimos anos do Guardiola pode deixar o Manchester City ao final da temporada. É um jogador que é importante, por várias vezes é capitão do time, foi multicampeão já com Guardiola e o contrato dele agora está acabando. Esse jogador é o meio-campista português Bernardo Silva, de 31 anos. Foi publicado pelo programa espanhol El Chiringuito que o Bernardo Silva quer deixar o Manchester City ao fim da temporada, que é quando também acabará o seu contrato. Já não é de hoje que se alimenta a possibilidade de o Bernardo sair do City, só que nas últimas 2, 3 vezes em que isso havia acontecido, o City no fim havia convencido o Bernardo a permanecer e tinham renovado o seu contrato. Agora isso pode acabar não acontecendo, até porque o próprio City está passando por um processo de renovação do seu elenco naturalmente. Estão contratando já novos zagueiros, novos meio-campistas, novos atacantes, e o Bernardo está percebendo esse movimento. De acordo com o El Chiringuito, com a possibilidade de o Bernardo deixar o Etihad ao final da temporada, tem um time já interessado na sua contratação, ainda mais com a possibilidade de ele ficar livre, ou seja, poderia ser contratado de graça. Esse time, de olho nele, é o Barcelona, que já monitora a situação do Bernardo há pelo menos 2, 3 anos também. É um ótimo jogador, sempre gostei muito do futebol dele e entendo ele pensar em uma saída, em respirar novos ares. Acho que o Barcelona poderia ser uma boa para ele. Ele tem 30 jogos nessa temporada pelo Manchester City, 1 gol e 3 assistências. Veremos Messi na Libertadores? Vindo para a América do Sul, vamos falar sobre a possibilidade de vermos o craque, o gênio Lionel Messi disputando uma Libertadores. Já pensou o seu time indo para Miami enfrentar o Messi numa fase de grupos? Ou então o Messi vindo aqui no Brasil, no estádio do seu time, para jogar uma fase de mata-mata? Saibam que isso pode acontecer. Um dos proprietários do Inter Miami, o Jorge Mas,
ele deu uma entrevista para o jornal argentino Olé, onde comentou a possibilidade dos times norte-americanos voltarem a disputar a Libertadores. Lembrando que no passado, alguns times mexicanos chegaram a disputar a competição. Olhem só o que o Jorge Mas falou sobre essa possibilidade. É um sonho, e obviamente já tive conversas com a Conmebol e com o Alejandro para ver a nossa participação na Libertadores. Há precedentes, porque no passado clubes mexicanos já disputaram a Libertadores. Eu quero jogar a Libertadores, já disse isso publicamente. Creio que os campeões da MLS e da Liga Mexicana são merecedores de uma vaga. Sei que são temas entre CONCACAF e Conmebol, mas creio que se de alguma maneira for possível seguir crescendo o futebol no hemisfério, com a participação dos clubes norte-americanos e mexicanos, acho que a competição seria melhor. Ele deixou bem claro então que já até conversou com o Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol. É claro que seria muito legal nós vermos os times mexicanos envolvidos na Libertadores de novo, porque hoje os times mexicanos têm investido muito. Isso aumentaria ainda mais o nível técnico da competição. A gente sabe que a Libertadores passa por um momento em que o nível técnico está muito ruim. Vamos ser sinceros, o que salva hoje a Libertadores são os clubes brasileiros, porque você olha o restante dos times dos outros países. O futebol por lá está decadente, muito desvalorizado. Então, nesse sentido, seria legal vermos os times dos Estados Unidos, do México, mas isso dificilmente vai acontecer. Eu duvido a CONCACAF abrir mão de ter os times mexicanos e estadunidenses na sua competição, na Liga dos Campeões da CONCACAF, porque aí eles estariam desvalorizando o seu próprio produto. Sem contar que fica muito ruim em termos de logística. Hoje, já é ruim quando um time brasileiro precisa, por exemplo, jogar uma partida na Venezuela. Já é ruim, por exemplo, quando um time brasileiro tem que sair do sul do Brasil de um jogo de Brasileirão para ir fazer um jogo no Equador. E imaginem como seria a logística ainda pior de você ter que sair, sei lá, de São Paulo para você poder fazer um jogo no México. Você sair de Minas para fazer um jogo em Miami. Essa distância, esse tempo, tudo isso iria influenciar muito, acredito que negativamente nas equipes. Novo Horizontino goleia o Palmeiras. Ontem foi dia de Paulistão e tivemos um jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras, que tem sido um jogo recorrente nessas últimas edições do campeonato. E para quem esperava um jogo difícil, nada disso. O Palmeiras entrou com um time misto e o Novo Horizontino não tomou conhecimento da equipe do Abel Ferreira. O Novo Horizontino goleou o Palmeiras pelo placar de 4-0, com o direito ao hat-trick do atacante Robson. O Palmeiras realmente não viu a cor da bola ontem. Foi superado de todas as maneiras. Fisicamente, tecnicamente e na vontade. E mesmo que o Palmeiras tivesse ontem alguns jogadores da base na escalação titular, não dá para o Palmeiras dar a desculpa de que era um time também fraco, porque o Palmeiras saiu para campo com nomes como Gustavo Gomes, Murilo, Emiliano Martínez, Rafael Veiga, Alan, Flaco Lopes. E o que eu quero dizer com isso? Que mesmo que não fosse a força máxima do Palmeiras, não era um time que foi escalado para tomar 4-0. E aqui agora vem uma curiosidade. Pegando os últimos 55 jogos da fase de classificação do Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu apenas 2. O Palmeiras nesses últimos anos tem feito grandes campanhas, especialmente na primeira fase, na fase de classificação. E aí pegando nos últimos 55 jogos em que o Palmeiras teve apenas 2 derrotas, curiosamente as 2 derrotas foram pro Novo Horizontino. Perdeu agora por 4-0, sendo goleado, atropelado, e no ano passado tinha perdido por 2-1, também na fase de classificação. Palmeiras então ontem decepcionou, jogou muito mal, e, a princípio, o ano de 2026 do Palmeiras vai sendo só um 2025 parte 2. Palmeiras já tinha encerrado o ano de 2025 sem tanta vontade em campo, abaixo na questão mental e sem jogar um bom futebol. Por enquanto, 2026, apesar das 3 vitórias iniciais no Paulistão, segue da mesma maneira. E claro que isso gera uma pressão sobre o técnico Abel Ferreira. A coletiva de Abel Ferreira. Aproveitando o que eu falei sobre o técnico português, é um momento de pressão para ele, porque essa é a pior derrota do Abel na sua história no Palmeiras. Ele nunca tinha perdido para algum outro time por uma diferença de 4 gols. E agora isso acontece. E ganha um peso ainda maior depois de uma temporada em que o Abel deixou a desejar, não venceu nenhum título com o Palmeiras. E outra, existe uma diferença abissal de investimento entre Palmeiras e Novo Horizontino. O Novo Horizontino, mesmo sendo um time que tem evoluído muito nos últimos anos e que é muito organizado, é ainda um time de segunda divisão. Então o Abel
na sua entrevista coletiva ontem, comentou um pouquinho sobre a derrota e quis deixar claro que o time não jogou no seu máximo, principalmente em termos de querer competir mesmo. Não posso mentir que é um golpe duro, mas vou falar com toda a sinceridade que quando somos uma equipe competitiva, podemos ganhar de qualquer equipe do mundo. Quando não somos, podemos perder para qualquer equipe do mundo. Foi isso que aconteceu hoje. Não fomos competitivos. Espero que possamos errar tudo nesse tipo de jogo. Sabemos a responsabilidade de representar o Palmeiras. Quando não somos competitivos, nem nos mobilizamos mentalmente para esse tipo de jogo, esse resultado pode acontecer. É só ver como sofremos os 4 gols. Não é normal na nossa equipe. Uma derrota pesada, mas será uma derrota maior se não aprendermos com o que aconteceu aqui hoje. O Palmeiras realmente ontem foi irreconhecível. Já vi outros jogos péssimos da era Abel Ferreira, mas ontem acho que foi um dos piores, porque além do time não estar acertando nada dentro de campo, o adversário também estava acertando tudo. O Abel precisa ser cobrado sim, a torcida tem que fazer pressão sim, a diretoria precisa conversar com ele também, para que ele procure fazer escolhas melhores e faça esse time evoluir. A gente tem que ser sincero, faz tempo que o Abel Ferreira não faz o Palmeiras evoluir. E aí fica até complicado eu chegar aqui e dizer, por exemplo, que o Abel tem que cair, que tem que ser demitido. Porque isso não vai acontecer, a gente sabe. O Palmeiras acabou de renovar o contrato do Abel. No final de 2025, ele renovou até o final de 2027. Veiga negocia a saída do Palmeiras. Aproveitando esse gancho sobre o Palmeiras, vem agora a possibilidade de o Palmeiras negociar um dos seus pilares desses últimos anos, um dos ídolos da história do clube, o meia Rafael Veiga, que de acordo com informação da ESPN do México, está em negociações para sair para o América do México. O jogador de 30 anos não tem mais a mesma importância que teve em outros momentos do Palmeiras, todo mundo sabe disso. Tinha caído de rendimento já na temporada de 2024, foi pior ainda em 2025 e começa 2026 sem tantas perspectivas de titularidade. Porque pensando no Palmeiras ideal com todos à disposição, o Veiga hoje é banco, isso é muito claro. E ainda mais com esses rumores de Thiago Almada, de John Arias, a chance de o Veiga se tornar só um jogador de composição de elenco é ainda maior. De acordo com a ESPN do México, lá no América, o Veiga é um pedido do técnico André Jardine, que é brasileiro, aquele mesmo que foi já técnico da seleção brasileira olímpica e que já treinou o São Paulo. Ele tem muita moral por lá, tem ganhado muitos títulos nos últimos anos e ele quem pediu a contratação do Veiga. Nesse momento, o América negocia a compra do camisa 23 do Palmeiras por 10 milhões de dólares e a negociação está caminhando de maneira positiva. Caso o América não consiga contratar o Veiga, eles até já definiram um plano B. E esse plano B joga no próprio Palmeiras, que é o também meia Maurício. Veiga está sob contrato com o Palmeiras até 2027. Acredito que essa saída pode ser o melhor caminho para todos, para que depois também o Veiga não saia do Palmeiras de uma maneira pior. E quando eu digo de uma maneira pior, é sair pela porta dos fundos. Porque se pelo menos ele sai assim para um time de fora do Brasil, a imagem dele sai de outra maneira. Acho que o Palmeiras precisa realmente defender a imagem do Veiga, porque é um cara que fez muito pelo Palmeiras nesses últimos anos. Seria o Palmeiras pelo menos ser grato com o Veiga na maneira como ele vai sair do clube. Porque é muito chato quando o cara constrói uma idolatria, é importante, e depois sai de qualquer maneira como um jogador qualquer. E eu sei que tem gente que vai dizer que o Veiga deveria ficar no Palmeiras até o final da carreira, se aposentar por lá. Só que entra o lado do rendimento também. O Veiga já tem 30 anos e tem 2 temporadas em que não joga quase que nada. Aí um jogador desse vai ter que ficar no seu clube até 35, 36 anos só pelo que ele fez em outros anos? Vai ficar 5, 6 anos sem jogar em bom nível? Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Vine. Comenta aí a respeito de alguma notícia para que a gente possa conversar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!